Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja presente em nossas vidas sempre. Queremos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo, por essa oportunidade que temos de estudar as obras espíritas que falam de lições contadas pelos amigos espirituais que servem para nossas vidas diárias, nossas vidas práticas. Que o Senhor nos inspire nesse instante e que ajude-nos a fixarmos o aprendizado em nossos corações. Obrigado, Mestre, por tudo e abençoa-nos, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Bom, hoje, continuando o livro Luz Acima, isso aqui é uma capinha mais antiga, né? Mas tem a capa mais nova dele, psicografia de Chico Xavier, editado pelo nosso querido irmão X, que é o mesmo espírito Humberto de Campos. E hoje nós vamos na mensagem número 5, que se intitula A Missão. Quando Pacheco foi à reunião de intercâmbio espiritual pela primeira vez, Ricardo, devotado benfeitor do além, anunciou-lhe preciosa missão que teria a cumprir. Havia renascido entre os homens para atender a elevado ministério. Cultivaria bênçãos de Jesus, seria uma claridade viva nas sombras do mundo. Então, Pacheco, que é o personagem principal dessa história, ele foi uma reunião mediúnica, uma reunião de intercâmbio espiritual. E ali Ricardo, o benfeitor espiritual, né, falou que ele, Pacheco, tinha uma missão para atender a elevado ministério, que ele cultivaria as bênçãos de Jesus sendo uma claridade viva nas sombras do mundo. Então, disse que ele tinha uma missão, né? Pacheco regozijou-se, ficou feliz. Chorou de júbilo. Viu-se por antecipação à frente de grandes massas de sofredores, dispensando graças do Altíssimo. E desde então passou a esperar a ordem direta do céu para a execução do sublime mandato de que era portador. Então, imediatamente ele imaginou uma coisa já grandiosa. Ele frente àquelas massas sofredoras e ele abençoando, curando ou ajudando aquelas pessoas, né? E aí ele ficou esperando uma ordem vinda do mundo espiritual, já que tinha uma missão, alguém iria indicar essa missão para ele, algum espírito, algum irmão do plano espiritual. Afeiçoado à consoladora doutrina dos espíritos, revelou em breve adiantadas possibilidades mediúnicas, que mobilizou um tanto constrangido a serviço do bem. Não se achava muito disposto ao contato permanente com infortunados e indagadores, sempre férteis entre os vivos e os mortos. No entanto, tentaria, aguardava a missão prometida, repleta dos galardões da evidência. Recebê-la-ia confiante. Então, ele já, no primeiro momento, quando ele soube da missão, ele se viu à frente de massas de sofredores e tudo mais, né? Achando que ia curar, que ia abençoar. Mas o que despertou nele foi a mediunidade consoladora, né? E aí ele começou a atender, né, a essa tarefa da mediunidade, mas meio constrangido, porque muita gente se aproximava dele por curiosidade, por perguntas, etc., né? Então, ele não estava muito disposto a esse tipo de contato com pessoas que ficavam com a curiosidade e tudo mais. Dentro de alguns meses, o rapaz denunciava imensa fadiga. E, ao termo de apenas 2 anos, o soldado arreava a mochila. Apartou-se do grupo que frequentava. Silenciou. Recolheu-se à vida pacata, onde lhe não surgiam aborrecimentos. Para que outro mundo, além do oásis que a esposa querida e os filhos carinhosos lhe ofereciam? Para que outra missão, além daquela de assegurar
no pé de meia do futuro da família, lia notícias do movimento que o interessara antes e amava a boa palestra de gabinete. Então, depois de 2 anos, ele abandonou. Ele não queria ser médium mais e abandonou, inclusive, o movimento espírita, né? Se recolheu à vida comum do dia a dia, com a esposa, com os filhos, né? E para que se interessar por outro mundo? Para que esse tipo de coisa, né? Então, ele estava muito feliz ali, só pensando em assegurar o pé de meia da família, aquela coisa toda. Lia notícias do movimento espírita, se interessava, mas não mais procurou se engajar no trabalho espírita, né? No trabalho do movimento espírita. De quando em quando, lá surgia um amigo a pedir opinião com referência à mediunidade e ao espiritismo. Pacheco catequizava solene sobre a imortalidade da alma, relacionava as próprias experiências e rematava: os espíritos protetores, certa feita, chegaram a declarar que tenho grande missão a cumprir. Então ele continua acreditando, as pessoas perguntavam, falavam da vida depois da alma, mas... E aí ele lembrava dessa história, né, que os espíritos chegaram a prometer para ele uma grande missão. E aí o amigo perguntava: mas por que se afastou assim? Era a pergunta que qualquer um falava para ele, né? Cruzava os braços e informava em tom superior: as ideias são respeitáveis, mas as criaturas... Imagine que minhas faculdades eram consultadas a propósito dos mais rasteiros problemas da vida. Muitos desejavam saber, por meu intermédio, em que zona comercial estariam situados os negócios mais lucrativos. Outros buscavam informações alusivas a tesouros. Inúmeras pessoas procuravam comigo recursos para ocultar delitos graves, ou tentavam converter entidades espirituais em agentes da polícia. Era eu assediado impiedosamente para esconder crimes ou desvendá-los. Devia funcionar como medianeiro entre maridos e mulheres briguentos, consertar existências fracassadas. De outras vezes, frequentadores exigiam que eu desse conta de seus parentes desencarnados. Perdi o sossego em casa e na rua. Os amigos e familiares conspiravam amorosamente contra minha paz, a título de praticarmos a caridade. E nas ruas, fileira crescente de necessitados e curiosos se punha invariavelmente à minha espera. Então, sempre tem uma pessoa que tem essa facilidade de intercâmbio, muitas pessoas se aproximam, né? Curiosos, pessoas com má intenção e também pessoas desesperadas, querendo notícias de parentes, de amigos, né? E assim ele era procurado na rua, ele era procurado em casa, e realmente a vida dele ficou muito difícil. Pacheco interrompia-se e prosseguia. E na associação dos próprios companheiros, quer dizer, no grupo espírita? A vaidade acendia fogueiras, a discórdia lavrava entre todos. Ninguém pretendia servir, todos buscavam mandar e controlar. A obediência a Jesus e aos bons espíritos era mandamento para a boca. O coração andava longe. Os diretores indispunham-se reciprocamente, por questões mínimas. Os irmãos abusavam da faculdade de analisar. Como ser útil a organizações de semelhante jaez? Ninguém buscava a verdade cristalina. Os ignorantes e os instruídos rogavam para que a verdade se adaptasse a eles. Bom, então ele falava que estava difícil, tanto por conta das pessoas que procuravam ele e também no grupo espírita, né? Os companheiros, era discórdia, era briga entre os diretores, as pessoas falavam muito do evangelho, mas praticavam pouco, né? E, e assim ele falava, o coração estava longe do evangelho. Então ele criticava as pessoas do ambiente espírita como se ele fosse puro, né? Ele fosse aquele que não tivesse nada. E
E aí ele fala, então, por conta disso, eu me afastei. Né? Ele quis dizer assim, quer dizer, não dá para trabalhar com as pessoas. É mais ou menos isso que ele quis falar. Né? O narrador silenciava, né, o Pacheco, e a conversação se reajustava no outro rumo. Ele estava contando isso para quem perguntava para ele, né? Para algum amigo que perguntava, mas por que você se afastou, tal, né? Porque a exposição, a explicação de Pacheco oferecia valioso recurso na lógica. A vida, contudo, seguia o seu tempo, renovando-se dia a dia. E o inteligente desertor, olha o que fala Humberto de Campos aqui, né? Desertor. Ele desertou da tarefa, hein? Jamais esqueceu a missão que o generoso Ricardo lhe havia prometido. As experiências nevaram-lhe os cabelos, os invernos enrugaram-lhe a face. A morte arrebatou-lhe a companheira. O mundo pediu-lhe os filhos. Então, ele envelheceu, cabelo branqueado, a esposa partiu, voltou para o mundo espiritual e os filhos foram viver a vida deles no mundo. Né? Sozinho agora, de quando em vez, procurava antigos companheiros de fé e perguntava, ao fim da longa palestra, e a missão? Aguardei-a com tanta esperança. Correram os dias, até que o nosso amigo foi igualmente obrigado a largar o corpo. Desencarnado, lutou intensamente para restabelecer a visão e a audição singularmente enfraquecidas. Então, ele desencarna sem enxergar direito e sem ouvir direito. Então, ele passou um tempo procurando enxergar novamente e ouvir novamente. Cambaleava, hesitante no mundo espiritual, né? Até que um dia viu Ricardo à frente dele, o benfeitor espiritual. Ajoelhou-se e indagou em lágrimas. Oh, meu benfeitor, e a missão que você me prometeu? O interpelado sorriu triste e exclamou: Pudera. Fugiste num instante preciso? O quê? Fez o infeliz. Sim, tornou amigo. A possibilidade de auxiliar os semelhantes foi a missão que menosprezaste. Pacheco chorou, referindo-se à incompreensão dos homens e às infindáveis brigas entre os companheiros. Ricardo, porém, revidou sereno. Jesus não precisaria desenvolver o apostolado que exerceu entre nós se a terra já congregasse anjos e santos. Os santos não precisam de médico, né? Quer dizer, Jesus e os seus discípulos vão para aqueles que estão doentes da alma. E no nosso caso, nós somos ajudantes de Jesus, mas somos doentes também. Procuramos curar nossas doenças da alma ajudando o próximo, né? Em verdade, a maioria das criaturas humanas padece de inqualificável cegueira do coração diante da revelação divina. Entretanto, como realizar a obra do aperfeiçoamento geral se alguém não contribuir no áspero serviço da iniciação? Que seria de nós, Pacheco, se o Cristo não se dispusesse a sofrer para ensinar-nos o caminho do bem e da vida eterna? O próprio Cristo veio até nós, né? A missão da luz é espancar as trevas. A glória do bem é vencer o mal com o amor. O infeliz gritou em soluços. Por que teria de compreender somente agora? O Pacheco falou. Ricardo, imperturbável, informou. Não desesperes. Suporta as consequências do erro e aguarda o porvir infinito. Regressarás mais tarde à escola do mundo. E quando estiveres no círculo da carne, novamente, nunca te esqueças de que as missões salvadoras na Terra quase sempre chegam vestidas de avental ou de macacão.
Então, essa mensagem é muito útil para a gente, porque mesmo nós achamos, às vezes, que temos uma missão importante, no sentido, assim, fama, né? Nossa vaidade quer fama. E a missão é simplesmente ajudar o próximo. Ele teve a bênção de ter uma família carinhosa, filhos que davam apoio a ele. Então, isso facilitaria. Provavelmente, que não fala, mas provavelmente numa próxima encarnação ele não vai ter isso. Ele vai ter que enfrentar a missão com maior dificuldade, mas vai ter que enfrentar, que é auxiliar aquelas pessoas que necessitam. Retomar o caminho que ele deixou para trás. Não adianta a gente fugir das nossas tarefas. Elas vão sempre nos chamar novamente a recomeçar. Né? E, às vezes, em situações mais difíceis. Então, a gente tem que entender que a missão nossa são missões de auxiliar os nossos semelhantes, quem quer que seja. Não estamos aqui na Terra para sermos famosos, para grandes obras, como se isso fosse a coisa mais importante. Estamos aqui para mudar nossos corações e ajudar a tocar os corações de nossos irmãos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no movimento espírita. E as pessoas do movimento espírita são assim mesmo, como de qualquer movimento religioso, como de qualquer movimento humano. Ah, eu não vou me envolver, não sei o quê. As pessoas estão ali para aprender e trazem as suas mazelas, como nós temos as nossas mazelas. E é nessa convivência que a gente procura um ajudar o outro. Então, não podemos fugir da convivência, dos trabalhos. Ah, não, as pessoas lá, né? Eu vi uma vez uma frase na internet, falava assim, eu saí, né, da igreja, no caso, o pessoal falando da igreja, de uma igreja qualquer, né? Saí da igreja porque tem muita hipocrisia. Aí o outro falou assim, não, tudo bem, mas pode voltar assim mesmo. Nós sempre aceitamos mais um hipócrita. Porque quem você acha que nós somos? Nós somos com todas as falhas. A diferença é que quem está no movimento religioso normalmente quer melhorar. Tem alguns que estão só procurando, como no movimento espírita, tem gente que procura só para se beneficiar materialmente, como ele disse, né? Tem gente que procura mediunidade para descobrir um tesouro, para buscar o amor perdido, esse tipo de coisa, né? Mas muita gente se aproxima já querendo melhorar, mas ainda com as suas mazelas, com seus defeitos. E assim somos nós, os próprios discípulos de Jesus. Todos eles tinham defeitos, inclusive a falta de coragem, porque fugiram na hora que Jesus foi preso, né? E todos eles tinham as suas diferenças e tudo mais, mas nada disso os impediu de levarem adiante a mensagem do Evangelho, né? Então é isso. Que Jesus, então, possa nos esclarecer sempre, que a gente possa trabalhar na missão que Deus nos confiou, como ele disse, tem muitas missões que começam na louça, né, na vassoura, são missões também. O mundo precisa de coisas, não são coisas grandiosas. E mesmo os grandes homens, o próprio Cristo, passou a maior parte da sua vida, 90% da sua vida, trabalhando na oficina do Pai, vivendo ali em casa, né? Só depois dos 30 anos é que ele sai para a sua missão perante a humanidade. Mas o próprio Cristo nos deu a missão. Ele que foi a maior missão de todas da humanidade, não é? Então, que a gente saiba compreender a vontade de Deus, que sempre é melhor para a gente, e fazer o melhor possível, sem querer também resolver o problema do mundo, porque não cabe a gente fazer isso. Que o Senhor nos ilumine o caminho e que esteja sempre conosco em nossos corações. Muita paz a todos.